Fala galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre dela, a grande guerreira, Cauana Cristina, mulher de Deus, canta demais e é isso aí. Então, quero agradecer você que é membro aqui do canal. Muito obrigado pela sua ajuda. Em primeiro lugar, a Cristo, é claro, que proporciona todo esse ambiente. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui ao Papinha na Palavra, essa loucura que é um bate-papo leve, super descontraído, mas com a responsabilidade de falar de algo sério, que é a mensagem do Evangelho. Então, te convido a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar contigo poderosamente através desse bate-papo. Não posso esquecer de falar do nosso patrocinador, a melhor revista que existe na face da Terra, que é a revista Orlando Gospel, né? Tem lá, sou suspeito para falar por conta de uma situação, né? Participo da revista hoje, colunista. Então, o link vai estar aqui na descrição. Vá lá, quando acabar o bate-papo, clica no link, vê lá todas as matérias que tem. Tem muita coisa boa. Tenha certeza que Deus vai falar contigo de alguma forma através de cada matéria naquela revista. E agora eu quero passar a bola, a oportunidade para ela. Cara, você que está assistindo aí, que está nos ouvindo, você não está entendendo nada, eu também nem vou te explicar o que está acontecendo, tá? Quem é próximo vai entender e vida que segue. É Se bênção, apresenta... é bênção. É benção. Opa, aleluia. É... Se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho. Quem é a Cauana Cristina? Quem é a Cauana Cristina? É a grande guerreira, né? Como você já falou, passando por circunstâncias. Mas qual é o crente que não tem um alicerce, né? Se não tiver alicerce, como que vai segurar durante as tempestades da vida, enfim. Mas a Cauana é uma mulher esforçada, que quer sempre agradar ao Senhor, independente das circunstâncias, momentos, situações. E é tudo, não é nada meu, a minha voz não é minha, os meus talentos não são meus. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou foi porque Deus construiu isso em mim. Então, nada melhor de dar a honra e a graça só para Ele e para mais ninguém. Amém, isso é importante. A Ele Sim, somente toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. infinitamente, né? Amém. Cauana, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sempre pergunto aqui para a galera Hum. sobre algo que eu acho muito interessante, que cada um tem uma experiência diferente e a forma que Deus fala individualmente com cada um é sobre a conversão. Fala um pouco Sim. para a gente aí, como é que foi a sua experiência de conversão? Então, eu nasci, né, num lar cristão, sempre muito ativa na obra, sempre ali todos os cultos, desde muito nova. Mas a minha conversão de verdade, e isso eu já tomava ceia, já era batizada com o Espírito Santo, mas a minha conversão foi aos 16 anos, quando eu não servi mais Jesus dos meus pais, Jesus que eu ouvia falar, Jesus que eu estava acostumada a falar, sabia das histórias, sabia de tudo, mas eu decidi escolher viver para Ele quando eu tinha 16 anos. Foi aí que Deus entrou realmente na minha vida. E foi a época, a primeira vez que eu ministrei a palavra, foi uma coisa surreal, foi muito lindo. E foi a partir daí que eu posso dizer assim, eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, a partir dos meus 16 anos. Foi quando eu aceitei como o único e suficiente Salvador da minha vida. Entendi. Mas assim, e essa experiência ali que você fala, né, que foi 16, 17 anos, como que ela se deu assim de fato, né? O marco, o dia, o que você ouviu? A gente sempre lembra da nossa experiência de conversão naquele fatídico Sim. dia que o Senhor falou conosco poderosamente. Compartilha com a gente aí. Então, eu passei por uma situação bem difícil, que é, né,
a fase da adolescência, que é uma fase, eu acho que todo mundo passa. Tem uns que são mais tranquilos, tem uns que são, né, mais agitados. E como eu sempre tive uma personalidade forte, né, em questão assim de ter o meu, os meus pensamentos, os meus fundamentos, então eu passei por uma época bem rebelde, quando eu tinha 16 anos, e foi nessa época que eu conheci de verdade Jesus, porque eu achava que eu nunca fui de desobedecer meus pais, nunca fui de responder os meus pais, sempre respeitei muito isso até hoje, mas nessa época de 15, 16 anos, eu sofri aquela turbulência em achar, né, que ai, eu sou dona do meu nariz, aquela ilusão que não existe, né? Que não existe. Se você pensar isso, meu filho, já era. Porque é Jesus que manda e pronto, acabou. Então, eu passei por essa época meio rebelde, né? Mas dentro da igreja, normal, nunca me desviei, mas já tive desviada dentro da igreja. Mas... E foi nessa época que eu achei, e eu pensava assim, mas Senhor, e eu orava, eu falava assim, eu passei por tantas coisas, eu passei por tantos momentos, eu entristeci o coração dos meus pais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu respondi, eu isso, eu aquilo, e daí eu carregava isso comigo, e nós mudamos de congregação, e eu fui congregar com o meu tio, que era pastor na igreja, e ele chegou e ele falou assim, Cauana, eu sei do que você tem passado, sei meio por cima, mas eu sei do que você tem passado. Eu sei das suas rebeldias dentro de casa. E só que todo mundo estranhou, porque eu sempre fui muito tranquila e muito calma. Mas eu tive essa confusão, né, da adolescência, enfim. E ele falou, eu sei do que você tem passado, eu sei, mas eu estou te dando uma chance para você trabalhar para o Senhor aqui na igreja. E eu vou te colocar para você liderar as crianças, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aquilo foi alegrando o meu coração, enfim. Aí passou acho que uma semana e meia, teve o trabalho dos jovens. E um amigo nosso ia pregar, não deu para ele chegar na hora. Ele chegou no final do culto e meu tio morava no fundo da igreja. E terminamos, o culto terminou e esse pregador chegou, que é um grande amigo nosso, nós conhecemos ele há muitos anos, e daí ele falou assim, não, vamos chegar, já que você não chegou para pregar, vamos tomar um café e tal. E a gente sentou na mesa e começamos a conversar, e ele sempre muito usado por Deus. E daí a gente tomando café, conversando, e do nada ele parou e ficou assim com o olho fechado na mesa, e a gente já... tá acontecendo alguma coisa. E ele se levantou, e o meu tio estava sentado na frente dele, assim, ele se levantou e Deus usou ele para falar com o meu tio. E, assim, foi uma glória, né, e tal, já tinha terminado o culto, os irmãos já tinham ido embora, só ficou o pessoal da família e esse nosso amigo. E daí Deus usou ele grandemente para falar com o meu tio. E nisso o meu tio levantou da cadeira e saiu, foi enxugar o rosto, né, que ele tinha chorado, e eu sentei nessa cadeira onde meu tio estava. E nisso que eu sentei, ele levantou de novo, esse nosso amigo. E ele foi até mim, ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, o teu passado, eu não lembro mais. O que você fez, eu não lembro mais. A partir de hoje, você é minha missionária. A partir de hoje, é uma nova história. E eu falo e chega a me arrepiar, porque isso marcou tanto que a partir daquele dia eu nunca mais fui a mesma. A partir daquele dia, eu falei assim, uau, Cristo realmente me ama
eu realmente quero viver isso. E eu peguei para mim aquelas palavras e ele falou, falou, falou. Ele ficou assim uns 10 minutos só falando, falando, falando. E falando coisa que eu tinha falado, que eu tinha pensado, que meus pais tinham falado. E foi uma época bem assim turbulenta, só que graças a Deus foi muito passageiro. Foi questão de 5 meses, assim, mas eu acredito que foi necessário eu passar por essa turbulência, porque eu criei alicerce em saber que realmente meus pais queriam o meu bem e, acima de tudo, Cristo queria que eu vivesse as promessas que ele tem para mim. Então, a partir daquele dia, foi o dia que eu falei assim, eu quero viver para Cristo. Foi, e foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi maravilhoso. Ah, imagino. Dá para ter uma noção, assim, mais ou menos, porque eu, particularmente, acho que toda a experiência de conversão, tudo que acontece naquele momento, tudo que acontece naquele dia, é algo preparado por Deus exclusivamente para aquele dia, para aquela situação, onde ele fala de uma forma diferente. Eu não esqueço do dia que eu fui lá na frente, na Assembleia de Deus, pequenininha aqui perto de casa, dia 26 de agosto de 2013, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo. Por volta de 8h45, 8h55 da noite. Bem aqui na frente, respondi o apelo. Tipo, eu lembro exatamente de todo o trajeto, o que aconteceu. Meses depois eu já me batizei sem fazer um curso de discipulado nem nada. Eu falei, não, eu quero me batizar, eu vou me batizar, porque é assim que eu entendi nas Sagradas Escrituras, né? Ela e o seu café de leite. Sim, gente, eu concordo. O meu virou água, já foi o café embora. Sim. Porque quando eu fico nervoso, eu Mas bebo muito café. Fala, perdão. é muito engraçado porque Deus, ele faz conforme, às vezes, nós colocamos um padrão para Deus trabalhar. Verdade. Nós achamos assim, Deus vai fazer assim, assim e assim. Às vezes a gente Só faz que, até na uma lista, verdade, né? aí Deus faz o quê? Deus vai ao contrário, eu vou fazer assim, assim e assim. Então, foi quando o culto terminou, o pregador não chegou, estávamos tomando um café, estávamos conversando, brincando, e do nada Deus, É, maneiro. entendeu? Então, são situações improváveis que nos fortalecem. E o famoso encontro com Cristo não é em grande escala, não é em situações mirabolantes, pelo contrário, você pode estar dentro do ônibus e Cristo ter um encontro com você. Ele chegar e bater na porta do seu coração e falar assim: deixa eu entrar, por favor. Eu sou uma prova viva que é assim que funciona. Porque eu lembro até hoje que quando ele de fato bateu a porta do meu coração, foi dias antes desse culto, que eu falei aqui a data, o horário, tudo direitinho. Sim, Eu estava num churrasco, completamente bêbado na hora. Muita coisa, muita situações coisa. improváveis. E uma senhora. E aí eu deixo público aqui o meu medo de uma galera, principalmente quando é senhora com coque amarrado na cabeça. Ela veio na minha direção, Cal, com um folheto. Tinha lencinho também ou não? Não vi, só vi o folheto na mão dela. E falar disso para mim é muito complicado, porque me remete a situações lá de trás. Porque ela veio e me deu o panfleto e eu odiava crente, né? Crente era a galera que eu queria brigar na rua e queria bater a troco de nada, pelo simples fato de odiar. E ela me deu o folheto, eu segurei no braço dela e, pô, muito mais forte do que aquela senhora e tentando puxar e ela tinha mais força do que eu. E eu olhei assim para ela e eu falei: por que que a senhora está aqui? É porque eu vim te entregar esse panfleto aqui, esse folheto, e te dar um recado de Deus. Eu falei: qual? Eu vou te mostrar o quanto é necessário sofrer por amor ao meu nome. E me deu a referência. Se não me falha a memória, Atos 9,16. Deus, Jesus Cristo falando com Paulo sobre essa situação, o caminho de Damasco e tudo mais. Sim. Ali parece que começou. Tinha acabado de ganhar no jogo do bicho, que é um jogo
que tem aqui no Rio de Janeiro, não sei se aí tem também. Se Tava tem, com, não. tava com um bom dinheiro no dia. Passei na frente de uma igreja que era numa garagem, tinha um grupo de jovens assim, cantando, tocando violão. Eu segurei no braço do moleque que estava tocando violão, falei pra ele, abre tua carteira aí agora. E tipo assim, para quem olha para mim hoje, ainda que a fachada não seja lá grande coisa, muito apresentável, mas eu era uma pessoa que você que não conhecia, eu tinha uma cara de uma pessoa ruim, tipo, uma pessoa que eu não queria andar comigo, né, se eu me conhecesse hoje, entendeu? Então Sim, era muito esquisito, era muito estranho. Eu não andava sozinho, de fato, tinha alguém muito carregado que me acompanhava naquele momento. E eu segurei no braço do menino, o menino é um assalto. Falei, não é assalto não, eu quero saber quanto é que tem na carteira. Ele puxou R$ 5. Eu tava com muito mais do que aquilo ali por conta do que tinha é, recebido do prêmio do jogo. E eu falei para ele, cara, eu sou infeliz. Minha vida é miserável, eu vivo uma vida triste. Por que que você tá sorrindo se você só tem R$ 5? E eu lembro até hoje, a resposta dele para mim foi a seguinte: eu tenho Cristo, coisa que você não tem. E o tempo foi passando, aí passou uma semana mais ou menos, eu cheguei naquele momento e eu fico assim, falei, cara, tem um momento exato, tem um momento certo. tem um encontro, né? O que eu ouvi de termo de ministério, o que você falou me lembra um pouco, né? E sem nenhum tipo de hipocrisia. Porque eu sempre soube, desde quando eu me converti, que eu não era para ficar aqui, onde eu estou. A minha mãe, uma vez, coitada, chegou em casa já depois de anos na igreja, chorando pra caramba. O que que foi? Você vai embora, uma hora você vai começar a andar pra um monte de lugar, que não sei o quê. Eu falei, pô, tá maluco? Eu vou sair de casa pra quê? Mas eu vivo um momento que eu sinto que me arrasta para essa situação, entendeu? Que eu já não me conformo de estar parado. Eu sinto que a Sim. vida, o espírito, ele já está naquela agitação. Ficou, opa, o que que o Senhor está fazendo? Mas vamos ver o que que o Senhor tem reservado É daqui para engraçado frente. que quem é espiritual entende o mundo espiritual. E quem vive pelo Espírito, às vezes nós não vemos, mas sentimos que é palpável e sabemos que ele está trabalhando. Isso é muito fora do comum. É só Verdade, quem é espiritual entende. Só quem é verdade. espiritual entende. Em saber que a sua vida está assim. Só que o teu espírito tá em uma agitação e você sabe que ele tá trabalhando, mas a sua vida tá tudo tá normal, não tá Uhum. acontecendo nada. Não tá acontecendo nada. Mas o Senhor, ele tá trabalhando. E é engraçado e é gostoso sentir isso. Ao mesmo tempo Mas, que você almeja viver o que você quer, né? Os planos do Senhor para sua vida, ao mesmo tempo que você não vê, mas você sabe que está acontecendo e você se acalma. verdade. Porque o espírito está agitado, está sabendo o que está acontecendo, você não está vendo nada, mas você está calmo. Porque se o espírito está agitado, se Deus está falando com você, é porque ele está fazendo. E quando ele começa a fazer, e quando ele coloca na sua frente que ele está fazendo, não dura muito tempo. Verdade, Acontece, verdade. Eu ia fazer um acontece. comentário agora, mas deixa eu falar. Brincadeira, eu tô te zoando, tô te gastando. Mas é bem isso, né? Como uma poetisa que eu conheço, que eu acho muito incrível as ideias que ela tem, né? É sobre isso. É assim que ela fala de vez em quando. E tipo É assim, sobre isso, tá tudo bem. é sobre isso, tá tudo bem. Tu conhece ela também? Tô brincando. Sim, conheço muito bem. É um amigo meu? Um amigo, sabe, um amigo meu me falou uma vez. Entendi. Já vai apresentar para amigo meu então, tá tranquilo. Sim, sim, sim. Um amigo meu falou de ir para Curitiba. Então, aí, vamos para a pergunta? Vamos para outra pergunta? Vai, pode ir, prossiga. Próximo. É, botaram algumas perguntas lá. Eu selecionei por conta do nosso tempo, né? O nosso pré-bate-papo ele foi um pouco longo, aí vai ficar um pouco corrido. Até
Para você que nos acompanha há mais tempo, que gosta daquele bate-papo de 1 hora, de 2 horas, relaxa que vai ter um 2.0, vai ter um 3.0, vai ter um 50.0. Você pode ficar tranquilo em relação a isso que vai ter. Vamos fazer um presencial, se Deus quiser. Em junho, quem sabe, né? Aí, vamos para a próxima pergunta. É, Você sonha em fazer missões? Sonho. É um dos meus maiores desejos. É um dos meus maiores desejos. É como Deus falou comigo, né? No encontro, você é minha missionária. E eu tomei isso para mim e eu carrego no meu coração. E quando eu falo de missões, porque evangelismo é local, né? É o É, seu vizinho, é alguém que você encontra na rua, bairros próximos, mas missões é você sair da sua zona de conforto. Então, eu almejo sair da minha zona de conforto entendi. e, e declarar o que grita dentro de mim, o que me alimenta todo dia. Então, e é uma coisa que eu fico muito indignada, é saber que hoje a gente luta para crente ficar crente. A gente não luta mais para que ímpio se torne crente, mas a gente luta para que crente permaneça crente. E isso para mim é um absurdo, porque a igreja nada mais, nada menos está aqui para servir o reino, e isso quer dizer o quê? Proclamar, anunciar Sim. que o Senhor ele vem e que ele pode, ele perdoa, ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele renova, ele faz tudo e muito mais para as pessoas que não conhecem. Uhum. Aí hoje nós vivemos, infelizmente, em uma fase que nós lutamos para que aquele irmão que está vindo continue vindo, entendeu? Mas terminando de responder a sua pergunta, sim, eu almejo sair da minha zona de conforto e viver os projetos e planos de Deus para minha vida. E eu Você, sei que é além do que eu imagino. Se eu imagino coisas grandes, imagine o que Deus tem para mim. você tem algum lugar específico assim que na sua cabeça, tipo, eu acho que vai ser o primeiro lugar que Deus vai me levar fora do Brasil, né? Vamos falar de termo Uhum. mundo. Eu gostaria muito de conhecer uma casa de amparo na África, que tem um irmão aqui, no campo de São José dos Pinhais, que ele é pastor lá. E a nossa igreja, quase todos os cultos de missões, passa um pouco da história dele. E eu me apaixonei porque a Casa de Amparo acolhe meninas, adolescentes, que a família pega e dá para homens, desculpa, dá para homens em troco de comida. E tipo assim, homens de 40, 50 anos, meninas de 12 anos, 10, 12 anos. Hum. E tem muitas que não aguentam e com seus 14 anos morrem. E eu queria muito, 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 muito conhecer essa casa. Queria muito conhecer essas meninas. Queria muito conhecer a realidade que esse povo vive. Que a gente vive muito dentro de uma caixinha e achando ainda que a gente passa dificuldade. Só que lá fora está a verdadeira batalha. Nós temos que levantar as mãos e agradecer a Deus pelo país que a gente tem, mesmo que a inflação tá lá em cima, mas nós temos que levantar as mãos. Tem gente que está morrendo pelo evangelho e às vezes a gente não acorda. Tem gente que muitas das vezes morre por falar de Jesus. Então a gente tem que levantar as mãos e agradecer pela nossa nação, porque pelo menos isso nós temos liberdade. É. Mas eu quero muito conhecer essa casa, muito, muito, muito. Deus sabe como eu quero. Amém. Tomara que um dia ele realize o desejo do seu coração em relação a isso. Eu concordo com você com essa questão que você falou aqui. Infelizmente, a gente vive num tempo que a gente tem que lutar para manter o convertido dentro da igreja, porque é muito complicado. Parece uma visão que eu tenho em relação a isso, né? Vou tomar as palavras do apóstolo Paulo as minhas nesse momento. Digo eu, não o Senhor, que a igreja aqui só vai entender quando não puder mais se reunir,
quando as coisas começarem a ficar travadas. Quando chegar a dificuldade de fato, aí parece que a igreja vai acordar e vai começar a fazer alguma coisa aí vai começar a viver de passado. Lembra quando a gente podia fazer as coisas? Mas uma coisa que a gente já viveu recentemente, que era para o povo estar muito fervoroso, Ah, era para o povo estar nos pés do Senhor ali buscando. Cara, a gente teve a pandemia, a gente não podia ir para a igreja. A minha alma, ela chorava, porque eu queria muito estar dentro da igreja, não para receber oportunidade, não para, sabe, isso é pouco perto do que é estar na casa do Senhor e buscar a presença dele. E a gente teve esse impasse aí quase 2 anos de não poder estar dentro da casa do Senhor. E nesse intervalo, muitos saíram. ah, Ao invés de se aproximar de Deus, tem muitos que nem voltaram ainda para a igreja. E isso é muito triste. Não falo isso com julgamento, pelo contrário, eu não sou Cristo. Mas não vos conformeis com o que está acontecendo. Então, eu não me conformo, porque isso só demanda que a chama que estava se apagou. Mas por que se apagou? Entendeu? Então, essa chama que vibra dentro da gente, ela é que nem a brasa, né? Se você encostar ali, ela vai passando, ela vai aquecendo, e quando a gente se distanciou, eu vi que as brasas elas foram se apagando, a chama foi se apagando, e é por isso que muitos não voltaram. Muitos não estão na igreja ainda. Mas devemos orar sim por este povo, porque queremos ver eles no céu, né? E Jesus ele tá voltando. verdade. E a gente Tá, não tem tempo mais. tá ali na porta já, na porta da porta já, para voltar. Já tá ali E bem a gente não pertinho. tem tempo. Tá aí. Uma Tá das aí. coisas, uma das coisas que eu observei, Cauana, nesse ambiente, logo no começo da pandemia, até um amigo meu conversando sobre esse assunto falou, pandemia a gente tinha um momento de brilhar. É um momento da igreja, ainda que distante, mas se unir. Primeiramente, é o cabeça que é o Cristo. E depois a Sim, gente ir juntando uns aos outros. Só que começou a revelar o quanto de evangelho a gente vivia de fato. O quanto sim. de relacionamento de fato nós tínhamos com Deus. Porque uma das coisas que eu sempre vi e sempre me trouxe um incômodo ao coração, meu coração sempre ficou angustiado por conta dessa situação, é de que as pessoas observam o culto de domingo como um local para recarregar a bateria para a semana. Quando na verdade não é para ser assim. O culto é todo dia. A gente se converteu, começamos a cultuar o Senhor. Romanos 12, capítulo 12, verso 1, se não falha a memória, vai falar sobre a questão do sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E é o fogo no altar que não cessa, igual no Antigo Testamento, que vem para nós hoje como templo do Espírito Santo. Então eu fiquei assim, eu falei, cara, o que que aconteceu? Tipo, realmente o nível estava muito ruim. E talvez os congressos, os grandes eventos, conseguiam dar uma maquiada em todo um cenário complicado que existia. Chegou a Mas é pandemia. evento, né? Evento, querendo ou não, todo mundo quer aparecer no evento. Sendo crente, não sendo crente, convertido, não sendo convertido, todo mundo quer aparecer. Ah, Todo mundo quer mostrar, todo mundo quer bater uma foto, mas isso é normal. Isso é normal. Isso, infelizmente, ficou uma normalidade. Que chega a época de congresso nas igrejas, enche a igreja. Passou o congresso, fica só os remanescentes. é igual os 7.000 que não se dobraram a Baal, igual lá no episódio de Eli. Tô sozinho, não, tem um monte de gente aí. Deixa eu te falar, como o nosso tempo é curto Hum, e você mostrou uma Bíblia mais cedo, quando a gente começou a conversar, eu falei que eu ia pedir a oportunidade no final e não voltei atrás, mantive firme dentro do meu posicionamento. tá dando a nossa hora? Você falou Não, ainda tem 7, tempo. ainda tem um tempinho aí. Tem 30 minutos.
Mas deixa Deus te usar e traz o que você tem, que ele botou no teu coração para trazer pra gente. Então, ai, ai, Deus, ele é maravilhoso. Eu sei, Ele é extraordinário. ele é o cara. Então, de, deixa eu ver, de quinta para sexta, se eu não me engano, foi a noite que eu passei mal da reação da vacina. Eu acordei de madrugada, eram umas 3h20 mais ou menos. E no culto de quarta-feira, o irmão contou um testemunho e falou assim: irmão, quando você acordar de madrugada e você acha que é só para você ir no banheiro, tomar uma água e voltar a dormir, pelo amor de Deus, dobra o seu joelho e vai, ou vai ler a Bíblia, faz alguma coisa, faz, porque é o Senhor te chamando. E daí, de quinta para sexta, eu passando muito mal com a reação da vacina. Aí levantei, fui no banheiro, tomei um xarope para ver se melhorava. Tomou um café. Não, se tivesse pronto, eu tinha tomado. Mas aí eu peguei, dobrei o joelho, orei. E sabe quando o sono some? O sono sumiu. Eu estava com dor no corpo, mas ao mesmo tempo, assim, dava para dormir, sabe? Mas meu sono sumiu. Falei assim, eu vou ler a Bíblia, né? E Deus me deu um texto bem puxado. Em Ezequiel 33. O dever do verdadeiro atalaia. É puxado. E Deus uma vez ele falou para mim que ele tinha me escolhido por ser a missionária dele, porque eu não tenho medo de falar. E quando eu comecei a ler, eu falei assim, Senhor. Aí ele me fez lembra que você não é para você ter medo, porque eu me responsabilizo por você. Então, e é Vai lá muito e brilha. forte. É muito forte, porque aqui nesse texto ele vai nos dizer que se eu tenho algo, exemplo, se eu tenho algo para falar para você, mesmo que vai doer, porque a verdade ela dói, mas ela liberta. Mas se eu não falar, o seu sangue vai estar sobre as minhas mãos. Então, dizer eis-me aqui é fácil. Falar assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, é fácil. Acabei de te falar. Mas e o dever do verdadeiro atalaia? Será que eu tenho coragem para viver o que Deus tem para mim? Será que eu quero realmente viver o eis-me aqui do Senhor? Será que eu quero ser um atalaia porque a atalaia tem que falar a verdade? Doa quem doer, seja grande, seja pequeno, porque aos olhos de Deus todos nós somos iguais. E tem que falar, porque senão a espada ela vai vir para as duas pessoas, aquela que, né, talvez era para você ter instruído, a pessoa às vezes morreu sem Jesus e você não falou. Então o sangue dessa pessoa está nas tuas mãos. Então, falar o eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou Senhor, me usa como seu profeta. E não sei o quê. Não sei... Às vezes a gente fala, só que não entendemos a responsabilidade que é ter um talento, um dom que Deus coloca sobre nós. E o estar preparado vai demandar de muita oração, jejum, consagração, experiência, noite chorando, renúncia, ser afrontado, ser humilhado. Enfim, meu filho,
É muita coisa. E para aceitar, a gente sempre aceita de bom grado, né? Mas para viver é diferente. E quando eu comecei a ler esse texto, mas o atalaia vire quem é a espada e não tocar a trombeta e não for ouvido o povo, se a espada vier e bater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei do atalaia. E a ti, pois, o Filho do Senhor te constituiu por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe dará ouvido da minha parte. E eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá este perverso na sua iniquidade, mas o sangue eu o derramarei a ti. Mas se falares que dele se converta e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Então, isso quer dizer, se eu deixo de falar o que Deus tem para mim, entregar para uma pessoa, e se ele morrer na iniquidade, às vezes não é só em questão de conversão, ou mesmo você instruir uma pessoa que está do seu lado, às vezes um amigo. Eu já perdi amizades, muitas amizades, por falar a verdade. Já perdi. Então, se você tem algo para falar, se você sabe a verdade, só que você compactuar com aquilo, saiba de uma coisa, que o pecado dele também vai vir sobre você. As maldições que carregam sobre a vida dele também vão vir sobre você. Então, o ofício de status, de grandeza ou de pequenez, independente. Então, ser um atalaia é você renunciar o seu eu e dar a sua voz a Deus, e instruir aquele que realmente não está nos caminhos, e não ter medo. Porque às vezes vão fazer biquinho, vão virar as costas, vão fazer a panelinha, vão falar assim, aquela lá é louca, aquela lá não sabe de nada. Mas Deus, ele se responsabiliza por você. Eu não fico preocupado, não. Ele se responsabiliza. Ele é o Deus que tudo vê e nada mais. Amém. Eu, Rafael Rodrigues, confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida, para me salvar e me livrar da maldição do pecado e me levar para morar no céu naquele grande dia. Amém. Todos nós. Cara, mas concordo, essa mensagem é algo muito incrível, porque ela se encaixa muito no contexto que nós vivemos. Essa Sim. coisa da gente, eu digo a maioria, né? Não digo que é o seu caso, nem falo que é o meu, porque eu também não sou muito de ficar pisando em ovos na hora de entregar alguma coisa, quando vem da parte de Deus. E acontece o seguinte comigo, Cauã, né? Eu sou aquele tipo de pessoa que raramente eu vou falar para alguém, tipo, olha, o Senhor manda te dizer isso. Porque eu não gosto de brincar com esse tipo de coisa, igual eu conheço alguns amigos que brincam com isso. Tem gente que tem alguns amigos que vêm, assim diz o Senhor. Aí eu já pergunto logo, qual o Senhor? O Senhor dos céus ou o Senhor que está no seu ventre? Já corta logo. Quando não é, já trava. Porque tem gente que, infelizmente, eu sinto uma necessidade dessa abordagem, né? Sim. Porque é algo que não é para brincar, é algo muito sério, é algo que pode Sim. matar vidas, né? E também, quando é de Deus, trazer vida para aquela pessoa. E, cara, a gente realmente tem que falar. Se Deus está mandando falar alguma coisa, fala. Para você que está nos ouvindo, nos assistindo também. Se Deus de fato colocou no seu coração algo para falar para alguém, chama no canto, conversa, fala para a pessoa, que às vezes é uma chave que a pessoa precisa para virar naquele momento,
às vezes tomar uma posição no sentido de conversão, outras vezes tomar uma posição no sentido de criar vergonha na cara e viver de fato o evangelho e parar de ficar de brincadeira. Então, são situações que simplesmente fala, independente para quem for, independente para quem seja, só fale, só pregue o evangelho, fale daquilo que Jesus Cristo mandou e vida que segue. Sim, Vai apanhar, de vai fato. apanhar. Mas é aí que a gente vê. Eu já apanhei muito. Meu Deus do céu, eu já apanhei muito. Mas isso é crescimento. Isso é crescimento. É crescimento e Deus, ele honra aquele que é humilde em receber algo que é exortativo. Às vezes você tem algo para falar, às vezes não é nem exortativo, não é nem para. Mas às vezes a pessoa está precisando daquilo e às vezes a gente retém e fala, eu acho que é de mim. Não é. Antigamente eu tinha essa coisa de ficar insegura comigo mesma. Às vezes saber que é Deus que está falando, mas eu me olhava em uma pequenez tão. Até hoje eu me olho com uma pequenez tão assim. Mas aí eu lembro que o Senhor, ele é grande, só que quando ele habita em mim. Então isso me torna grande no Senhor. Então isso me fez romper essa barreira que eu tinha em às vezes entregar algo para uma pessoa. E hoje eu não vejo cor, não vejo nada, não vejo grandeza, não vejo. Quando eu vejo, só tô lá fazendo o ID, porque aceitar o ID é esse. É você fazer a vontade que ele tem para sua vida. E pronto, acabou. Não tem um papinho, não tem um divisor assim que você, eu acho, não, é assim ou é assim. Não tem o que você questionar. Porque É, quando Deus ele coloca um plano na sua vida, você sabe o que você tem que fazer. Só que às vezes a gente vai, né, igual um peixinho, andando para lá, andando para cá, dando um querendo jeitinho. escorregar, dando um jeitinho e tarará. Não, não é assim que Deus quer. Deus quer objetivos. E se ele já colocou um objetivo, vai em cima dele. Busque. Mas está inalcançável. Faça a sua parte. Amém. Amém. Faça a sua parte. Joelho no chão. E é isso aí. Deus ele honra. Verdade, verdade. Cara, o tempo voa, né? E aí eu já quero te deixar aqui um convite para numa próxima vida a gente estar gravando novamente o bate-papo, porque o pré-bate-papo demorou bastante tempo, né? Então acabou que. Mas para você que nos ouve e nos assiste, calma, vai dar tudo certo. Tem um propósito, tem um porquê, tá? A gente vai gravar novamente depois. E para a gente Sim. poder encerrar, eu queria te pedir, deixa aí suas considerações finais. Só quero agradecer, né? Primeiramente a Deus. Nem as perguntinhas não foram feitas, né? Nem as perguntinhas. Só uma. Só uma, só uma. Né? Não, mas eu tenho ainda 15 minutos. Se quiser aproveitar. Eu prefiro deixar para depois, para não te atrapalhar também na questão do tempo. Não, não, tranquilo. Mas quero agradecer primeiramente a Deus. Fico feliz em saber que Deus ele está cumprindo os propósitos que ele tem, tanto para a sua vida quanto para a minha vida. E nada melhor do que estar dentro de uma promessa que, na verdade, é uma promessa que não é minha, né? É uma promessa que é sua, mas eu estou compartilhando, eu estou aqui. Então, é muito bom viver a promessa do Senhor e estar dentro da promessa do Senhor, dentro do ID que Ele tem para nós. Então, estou muito feliz em participar deste, desse podcast que vai decolar em nome do Senhor Jesus, porque é Ele que reina, é Ele que habita, é Ele que conduz. E se é Ele que está na frente,
acalma o meu coração. E que Deus abençoe, fico muito feliz. Há um convite estendido a mim. Já o próximo convite, já agradeço também, que já foi colocado aí. Mas que Deus abençoe a todos. E nunca se esqueça, Cristo, ele voltará. E ele está às portas. Então, corra para os pés do Senhor Jesus, que ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, não porque nós merecemos, porque somos apenas pó, mas porque ele, com sua misericórdia infinita, e as misericórdias do Senhor nos alcançam todos os dias. Então, pelas misericórdias dele, nós estamos aqui e eu posso agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade. Amém. Amém. Muito obrigado ao Mas sim. eu peguei de novo. Quando tá no sangue já era, não tem jeito. Crente é uma benção. Ixi, Já crente é. é... E muito obrigado pelo convite, né? Eu sempre gosto de deixar para todo convidado que todo sim que um convidado dá, eu encaro como uma aprovação de Deus ao projeto, uma aprovação de Deus ao trabalho. É uma honra conversar com você, compartilhar um pouco sobre a sua vida, sobre o seu testemunho e daqui a pouco a gente faz um 2.0 aí. Quem sabe um dia presencialmente. E para Sim, quem quem está, sabe Deus, para a galera que Deus ficou aqui até o sabe. final, muito obrigado, né? Gratidão é a palavra de hoje. E aquele recado básico para a gente encerrar, como eu termino todo o papel na palavra, vamos continuar pregando o evangelho a tempo fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo.